Fala galera, professor Chicão de volta, mais uma vez resolvendo questões das Olimpíadas Brasileiras de Física 2019, nível 2, segunda fase. Hoje, pessoal, nós vamos fazer a quarta questão. Se você não assistiu a resolução das outras questões, clique no card que aparece aí, que lá eu resolvi já 3 questões que versavam, que tinham sobre os conteúdos de análise dimensional, lançamento horizontal, movimento harmônico simples, e essa de hoje trata do conteúdo de hidrodinâmica e, em particular, do princípio ou teorema de Bernoulli. Sem delongas, vamos à resolução, porém antes eu peço que, se você não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, compartilhe esse nosso vídeo, curta no final do vídeo se gostarem da aula, é claro, né? Ajude-nos a levar a educação gratuita para todos aqueles que não podem pagar por ela. Vamos então à resolução da questão, fazendo a leitura como de costume. Diz assim: um avião ultraleve tem uma massa total, então aí nós temos a massa com o piloto, de 500 kg e uma velocidade que ele chama de velocidade de stall. Essa velocidade de stall é a velocidade mínima que o avião deve ter para se sustentar no ar. E essa velocidade corresponde a 24 metros por segundo. Considere que, sob a superfície inferior de suas asas, o ar escoa com uma velocidade 25% menor que v. Sob a superfície inferior e sobre a superfície superior, a velocidade é 25% maior. Estime, eis a questão. É o que ele quer. Estime a área total. Esse é um detalhe. Área total das asas do avião, sabendo que a densidade do ar 1,20 kg por metro cúbico. Como de costume, vamos fazer o seguinte: vamos retirar aqui os dados da questão e eu vou, para ilustrar, fazer um desenho também mostrando as forças que atuam sobre uma asa e depois a gente segue a questão. Bom, galera, veja que eu representei ilustrativamente um desenho, aqui isso aqui seria um desenho de uma das asas do avião, eu estou ilustrando, tá bom? Sobre essa asa vai atuar a pressão do ar empurrando o avião para cima, que eu representei por essas duas setas vermelhas, uma pressão P2 empurrando ela para cima, uma pressão P1 empurrando ela para baixo. Nós vimos que do conceito de pressão, pressão sobre os sólidos, vamos só lembrar uma coisinha aqui. Pressão sobre os sólidos, como é que eu calculo, galera? É força dividido por unidade de área. Portanto, se tem uma pressão, tem uma força atuando. E veja que pressão e força são diretamente proporcionais. Vocês já viram, ou se não viram, deem uma lida aí que na mecânica dos fluidos, um dos teoremas chamado de teorema da continuidade, mostra que quanto maior a velocidade com que um fluido se desloca, menor é a pressão sobre esse ponto do fluido. Então, na parte de cima da asa, a velocidade do ar é maior, portanto, a pressão será menor. Por isso que o vetor aqui, P1, está menor do que o vetor P2. Embaixo, sob as asas, a velocidade, ele disse aqui no enunciado que era 25% menor, que eu estou chamando de V2. Observe, V2, 25%. Se de 100% eu tiro 25%, fica 75%. 75% da velocidade V, portanto, 0,75 vezes 24 dá 18. Sobre, a parte de cima, né? A velocidade é 25% maior. Pessoal, de 100%, se eu aumento 25, fica 125.
125 dividido por 100 dá 1,25 vezes 24, 30 metros por segundo. Portanto, em V1, a velocidade, olha, o vetor verde aqui é maior do que esse. É maior. Se a velocidade é maior, então a pressão é menor. É por isso que quando passa um vendaval, a tendência é o teto ser arrancado. Por quê? Porque sobre o teto, a velocidade do vento é maior, a pressão será menor, então a pressão de baixo para cima é maior e empurra o teto para cima. Ó, física maravilhosa! Teto lá de casa arrancado por causa do vento, física explicando. Física linda, não é isso? Continuando então, dessa expressão, se eu faço meios por extremos, resulta que a força vai ser igual à pressão vezes a área. Vamos guardar essa equaçãozinha aqui, porque nós vamos relacionar essas duas forças que estão atuando ali para fazer a resultante delas. Muito bem, vamos lembrar agora do Teorema de Bernoulli. Vou escrever aqui, Teorema de Bernoulli. O Teorema de Bernoulli diz o seguinte, relaciona o conceito de pressão, o conceito de energia cinética do fluido em movimento e o conceito de energia potencial de um ponto do fluido em relação ao nível de referência. Matematicamente ele é escrito assim, ó, a pressão somado com metade da densidade vezes a velocidade ao quadrado mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura ou profundidade ou diferença de nível, isso é constante. Bernoulli está dizendo que aqui, quando um fluido se move, ele fica sujeito a uma pressão, há um termo do meio aqui que relaciona ao conceito de energia cinética, tem a ver com velocidade das partículas que se movem, e esse termo tem a ver com o conceito de energia gravitacional, potencial, né, em relação ao nível de referência. Vamos admitir também que a asa do avião, como ele não falou nada acerca disso, essa asa ela tem um comprimento que é muitas vezes maior do que a altura média dela. Então, posso dizer que essa altura entre a base inferior e a base superior, ela é igual. Posso considerar esses pontos como de mesma altura, desprezando aqui a espessura da asa, né? Então, poderia escrever essa equação como sendo assim, ó, a pressão na parte superior, que eu estou chamando de P1, mais a densidade do ar dividido por 2, vezes a velocidade na parte superior ao quadrado, mais a densidade, vezes a gravidade, vezes a altura de um ponto superior da asa. Isso é igual, já que é constante, a pressão na parte inferior, mais a densidade dividido por 2, velocidade na parte inferior ao quadrado, mais densidade, gravidade, altura na parte inferior. Mas nós estamos admitindo que a asa tem uma espessura muito pequena e, portanto, essas alturas são iguais. Então, esses dois termos aqui, ó, posso eliminá-los. Isolando as pressões aqui, então pressão P2, observe que é maior. Então, vou passar a pressão P1 para o outro lado. Então, vai ficar pressão P2 menos a pressão P1. Isso é igual. Observe que D sobre 2 é um fator comum. Eu vou colocar logo em evidência. D sobre 2, que é a densidade, que multiplica. Como eu passei P1 para esse lado, esse V2 vem para o primeiro membro. Está somando para subtrair. Então, fica velocidade V1 ao quadrado menos velocidade V2 ao quadrado. Ora, P2 menos P1 é o que nós chamamos em física de diferença de pressão. A diferença de pressão, portanto, é metade da densidade que multiplica a velocidade V1 ao quadrado menos a velocidade V2 ao quadrado. Agora, nós temos a densidade e temos as velocidades V1 e V2. Resulta que a diferença de pressão vai ser igual. A densidade foi dada na questão, diz que era 1,2. Então, fica 1,2 dividido por 2, que multiplica. A velocidade V1 foi 30 ao quadrado, menos a velocidade V2, que foi 18 ao quadrado. 18 ao quadrado. Então, essa diferença de pressão vai dar igual. 1,2 dividido por 2 dá 0,6, que multiplica 30 ao quadrado é 900, 18 ao quadrado 324, subtraindo logo isso, para a gente ganhar tempo, dá 576. 576.
Então, essa diferença de pressão, isso equivale a 345,6 Newton por metro quadrado, que nós chamamos de Pascal. Vamos guardar esse resultado, pois vamos precisar dele mais na frente. Agora lembre-se o seguinte, ó, eu tenho duas forças, F1 e F2, em sentidos opostos, e da resultante de vetores em sentidos opostos, eu posso escrever que a resultante é a diferença entre a força F2 menos a força F1. Beleza, mas nós sabemos que força está aqui, ó, nada mais é do que pressão vezes área. Então, posso dizer que a força resultante aqui é a força peso da asa, né? Então, ficaria a força peso, que é igual F2 é a pressão P2 vezes a área, menos F1 é a pressão P1 vezes a área. Vou isolar essa área. E peso? Peso, pessoal, é massa vezes gravidade. Isso aqui é igual à área que multiplica a diferença de pressão, pois P2 menos P1 é a diferença de pressão. A massa é 500. A aceleração da gravidade é 10. A área nós queremos, a área de uma asa. E a variação de pressão, 345,6. Isso aqui multiplicando passa a dividir 500 vezes 10. Isso vai dar 5.000, né? Dividido por 345,6. Isso me dá a área de uma das asas, o que implica em a área de uma das asas igual a 14,47. 14,47 metros ao quadrado. Isso aí é a área de uma das asas, mas ele quer a área total. Bom, galera, se ele quer a área total, vamos fazer aqui, ó. A área total é o dobro, porque são duas asas, 2 vezes a linha. Portanto, a área total, multiplicando aquele resultado por 2, isso dá aproximadamente 28,9 metros quadrados. Rapaz, o espaço aqui deu no limite, hein, galera? Tá aí a área total calculada, né? Que era isso que ele queria, a área total, resolvida a nossa questão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução e, se gostaram, deixa o like aí. Né? Se não é inscrito, se inscreva em nosso canal e aguardem que terá mais. Serão 10 questões, já vamos para a quarta, faltam ainda 6, está bem pertinho. Um forte abraço, muitíssimo obrigado e fui!